Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, os versículos 14 por diante. Perdão, a partir do versículo 13, para a gente entender bem o contexto. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. A palavra Barjonas significa filho de Jonas, tá? Significa que Simão Pedro era filho de um tal chamado Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, só até aqui, não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos, todos nós temos amigos, parentes, familiares, e os nossos ancestrais, pais, avós, eles vieram de uma fé, de um cristianismo que anteriormente era católico, não é? Católico. Nossos pais, nossos avós, meu pai era católico, minha mãe também era católica, e ela se converteu a Cristo, conheceu a Cristo Jesus, deixou o catolicismo e se tornou o que é chamado, antigamente era chamado de protestante, protestante. Hoje nós chamamos de evangélicos, mas essa palavra evangélico significa aquele que prega o evangelho, aquele que evangeliza, que anuncia o evangelho, ou que crê no evangelho. Mas a palavra protestante, ela significa protestar. Quando você não concorda com alguém, você diz: eu protesto, eu discordo disso que você está falando, Por que os evangélicos foram assim chamados de protestantes? Porque em um período passado se levantou um padre chamado Martinho Lutero, tá? Esse padre, ele, ao ler as Escrituras Sagradas, ele percebeu que havia uma diferença entre o que a Bíblia diz e o que a igreja dizia. E ele começou a observar a igreja e examinar os ensinos da sua igreja à luz das Escrituras Sagradas. E ele viu que havia muitos erros, que havia muitas contradições com a Bíblia Sagrada. Aquilo que a igreja ensinava não era o que a Bíblia ensinava. E então ele resolveu protestar a respeito disso, tá? Foi muito conturbado, a história de Martinho Lutero,
na sua luta para fazer com que a igreja, com que o catolicismo da época, ele voltasse para o evangelho. O propósito de Martinho Lutero não era sair da sua igreja, tá? Não era sair da sua igreja, mas fazer com que eles se arrependessem e voltassem para o puro evangelho, conforme está nas escrituras sagradas. Só que naquele tempo não era fácil, né? Para quem discordasse da igreja, tinha um remédio muito bom, chamado de Santa Inquisição, né? Essas pessoas, elas eram presas, tá? Elas eram torturadas, tá? Eram obrigadas a renunciar àquilo que eles estavam ensinando, pedir perdão à igreja, e a igreja iria decidir o que é que ela iria fazer, tá? 100 anos antes de Martinho Lutero, se levantou outro padre conhecido como, se eu não estiver enganado, era um padre, né, chamado John Hus. John Hus. John Hus, ele fez a mesma coisa, ele levantou protestos. Mas qual foi o resultado de John Hus? Ele foi amarrado numa estaca e queimado, vivo. Tá? Ele foi queimado vivo pela Igreja Católica, que se dizia a Igreja Cristã. Martinho Lutero, ele foi mais prudente, né? Ele procurou apoio de reis, de príncipes, de pessoas importantes e conseguiu o apoio deles, né? Conseguiu. Este era já o projeto de Deus. E hoje você é um protestante, tem uma liberdade para pregar o evangelho, discordar, né, dos ensinos do catolicismo e de outras religiões por causa do protesto de Martinho Lutero. Tá? Deus começou com ele. E hoje nós estamos aqui conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer as Escrituras Sagradas da forma que ela está. Sem nenhuma adulteração, sem acréscimos e sem o homem interferindo, porque já foi proibido a leitura da Bíblia Sagrada. Tá? Já foi proibido. Muito bem. Nós começamos estudando um pouco da história do catolicismo romano, como ele surgiu, né? E que ao longo dos séculos ele foi se afastando do cristianismo bíblico, tá? Do cristianismo bíblico. E aos poucos foram adotando práticas anticristãs, como, por exemplo, a prática da idolatria, culto aos santos, imagens. Tudo isso veio do paganismo. Tudo isso veio do paganismo de Roma, tá? Do Império Romano, onde havia vários deuses. E essas divindades foram se tornando em santos, né? Foram se tornando em santos. O cristianismo chegou e disse, não, ó, em vez de ter um deus e uma deusa, vamos tirar aqui o deus, vamos colocar Maria, Nossa Senhora. Em vez de ter um deus, vamos colocar aqui os santos. Aí tem Santo Antônio, São Bastião, São não sei quem, e um monte de santo por aí, né? Então isso é uma prática já do paganismo. A outra prática também, que ela é antiga e ela é pagã, é sobre o papado. O papado. O Papa, todos nós sabemos, ele é o líder oficial da Igreja Católica. Tá? Quais são os ensinamentos sobre ele? Desliga aqui e vira isso para lá. O catolicismo defende a existência de um líder supremo na igreja, chamado de Papa. A palavra Papa significa pai. Parece que é um termo carinhoso que significa assim, papai, paizinho. Tá? A base pelo qual eles afirmam, né, que o Papa ele é um sucessor de São Pedro. Eles acreditam o seguinte, que Cristo escolheu Pedro, tá? E nomeou ele como chefe da igreja. E a igreja seria edificada sobre Pedro.
Pedro era o líder supremo dessa igreja, a cabeça visível da igreja, né? E Cristo, a cabeça invisível. Olha só o quão grande é esse ensino, a heresia, né? A Bíblia não ensina em lugar algum que existe duas cabeças da igreja. Só existe uma cabeça na igreja, que é Cristo. Ele é o líder supremo da igreja. Ele é também aquele que edificou a igreja. Cristo disse: eu edificarei a igreja. Cristo é a autoridade suprema sobre a igreja. E não existe esse tal cabeça visível. Não está em lugar algum. Mas eles ensinam isso. O Papa é o cabeça visível da igreja. Qual é a base pela qual eles afirmam isso? Que Pedro foi instituído o Papa, o líder da igreja, e a igreja seria edificada sobre ele. Está em Mateus, o capítulo 16 e o versículo 18. Jesus falou com Pedro dizendo assim: pois também eu te digo que tu és o quê? Pedro. Você sabe o que significa Pedro? O nome de Pedro significa pedra. É aí onde está a confusão. Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta eu edificarei a minha igreja. Olha, a princípio parece confundir um pouquinho mesmo. Tu és Pedro, que significa pedra, tá? E é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Então eles dizem, olha só, Jesus está dizendo isso, que Pedro é uma pedra, e é em cima dessa pedra, isto é, de Pedro, que a igreja seria edificada. Só que existe um problema, irmãos. Pedro significa pedra, mas a expressão correta é uma pequena pedra. Existem pedras de diversos tamanhos, não existem? Existem pedras pequenas, pedras grandes, tá? Então, quando Jesus disse, tu és Pedro, Jesus quis dizer, você é um pequeno bloco de pedra. Você é uma pedrinha pequenininha. Aí Jesus disse, mas, e sobre esta? Jesus não disse sobre ti, mas sobre esta pedra. A palavra pedra aqui é Petra, significa uma rocha muito grande. Uma rocha que dá para construir uma casa, como um Recife. Você, Pedro, é pequenininho. Você é só um blocozinho de pedra. Mas Jesus disse, mas tem uma rocha. Há uma rocha muito grande. E é nesta rocha, não é em você. Nesta rocha, nesta pedra, que eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira confusão que eles fazem nessa interpretação é essa. Pedro significa pedra. Não, pedra pequena. Pedra pequena, apenas um pequeno bloco de pedra. Mas é numa rocha que eu edificarei a minha igreja. Aí a pergunta que vai ficar é, que rocha é essa? Na qual Cristo edificaria a sua igreja? Né? Nós precisamos então compreender. Então, segundo o entendimento deles, aqui nesse versículo, Jesus está nomeando Pedro como o líder da igreja, tá? Está nomeando ele como líder da igreja, e a rocha sobre a qual a igreja seria edificada também é ele. E ao mesmo tempo, não sei aonde eles encontram aqui, mas ao mesmo tempo eles acreditam que Deus aqui está trazendo uma provisão para que após a morte de Pedro sempre houvesse um sucessor. É por isso que se afirma que o Papa é o sucessor de Pedro. Tá? O Papa é o sucessor de Pedro. Então eles acreditam no seguinte: quando Pedro morreu, outra pessoa substituiu Pedro. Quando essa outra pessoa morreu, outra pessoa substituiu, chegando até o Papa atual, que é chamado de Papa Francisco, não é isso? Chegando até esse Papa atual. Então, toda essa linhagem aí de papas são chamados de sucessores de Pedro. Não sei onde é que está isso no texto, né?
No máximo estaria dizendo que é sobre Pedro que a igreja seria edificada. Tá, mas não está dizendo que haveria um substituto. No máximo se afirmaria isso, né? Muito bem. Eu posso começar aqui fazendo algumas correções sobre esse ensino, de que eles já começam errados em atribuir títulos, na atribuição de títulos, chamando um sacerdote, né, eles chamam de sacerdote, de papa. A Bíblia, ela proíbe a atribuição de títulos de honra a pessoas para indicar distinções espirituais. Por favor, no livro de Mateus, o capítulo 23, os versículos 8 a 12, olha só o que Jesus vai dizer. Mateus, capítulo 23, versículo 8 a 12. Só uma pergunta. O que significa a palavra papa? Pai, não é? Olha o que Jesus diz. Jesus diz, ó, vocês, porém, não queiram ser chamados de rabi. Rabi quer dizer mestre. Ganhar o título de mestre. Mestre. Vem aqui, mestre. Não queiram ser chamados de mestre. Ele diz, porque um só é o vosso mestre. Não é que alguém não possa ser identificado. Qual é a função? O irmão Oséias, ele é um professor formado em matemática. Tá? Qual é o grau de estudo do irmão Oséias? Mestrado. Ele é mestre. Só que a atribuição de títulos de honra, aquele desejo de honraria. Vocês já viram isso? Vamos ouvir aqui o nosso pastor presidente, e também ele é presidente da convenção de não sei o quê, e de não sei o quê, e ele foi o primeiro não sei o quê. Eu não sei se os irmãos já viram, eu vi um vídeo que tinha 1 minuto, citando tanto de títulos de honra que esse homem ganhou. Aí Jesus disse, não queirais ser chamados de rabi. Me contaram uma história, né? Diz que um dia um pastor foi na feira, né? Aí um irmão desconfiou que ele fosse um pastor, né? Não era da igreja dele, mas achou que ele fosse ali um crente, né? Então ele chegou e disse assim, Pai do Senhor, irmão. Aí ele disse, irmão não, pastor. Aí ele disse, desculpa, eu pensava que pastor era irmão também. Então, são esses títulos de honra que as pessoas muitas vezes querem. Uma irmã uma vez me viu na ótica, né? Apareceu lá, irmão Eliasaf, desculpe, pastor Eliasaf. Eu disse, eu sou seu irmão, irmã. Eu sou seu irmão. Eu não me incomodo de ser chamado seu irmão. O próprio Cristo diz, por isso Cristo não se envergonha de chamá-los de irmão. O próprio Cristo não se envergonha desse título. Irmão. Aí, pessoas querendo distinção. Eu sou mestre. Eu sou apóstolo. Já viu essa tendência? Cada um quer ter um nome diferente. Bispo. Aquele ali é o pastor, aquele ali é o bispo. Já viu a distinção? Aquele irmão ali é o que? Presbítero. E o outro, eu sou pastor. Qual é a diferença nas escrituras sagradas de um presbítero para um pastor? Nenhum, irmãos. São títulos querendo trazer distinções. Mostrar quem é maioral. Honraria. Jesus disse, deixe de procurar por títulos, querer ser chamados de mestre. Não queirais ser chamados de mestre. Porque um só é o vosso mestre. Esse aí vocês podem chamar de mestre. A saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Paz do Senhor, irmão. Desculpa, pastor. Não. Todos vós sois irmãos. Passa o próximo. E a ninguém na terra chameis de papa.
A ninguém na terra chameis de papa. Chameis de pai. Era isso que acontecia. Os mestres na época queriam ser chamados por esses títulos. Ah, esse aqui, ô mestre, mestre. Ou então, pai, pai. Era assim que eles queriam ser chamados. Ganhar títulos de honra, mostrando que eles espiritualmente eram superiores. Aí a gente chega, né? Papa. Aí beija na mãozinha, no anel, né? Títulos de honra. Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. É esse aí que nós devemos chamar de Pai. Tá? Isso mesmo. Tá vendo que criança entende? Tá vendo que criança entende? A pregação? Próximo versículo, irmão Cícero. Nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Próximo versículo. Porém, o maior dentre vós será... Tá vendo? Enquanto um monte de gente está procurando por título, querendo mostrar que ele é o maioral espiritualmente, ali é o apóstolo, ali é o bispo, ali é o papa, ali é o cardeal, né? Aí Jesus diz, o maior de vocês será o menor, aquele que servir. Enquanto o maior quer ser aquele que quer obter título na sociedade, né? Quer obter títulos, quer sentar nos melhores lugares, quer ser honrado pelos demais. Chegou agora, irmãos, ó, vamos levantar aqui e dar uma salva de palmas, porque acabou de chegar uma autoridade, não é? Isso que as pessoas querem, mas Jesus está dizendo, mas dentro da igreja, o maior vai ser servo de vocês. O maior vai ser servo de vocês. Quantas brigas e confusões não existem em muitas igrejas? As pessoas querendo títulos, querendo esses nomes. Eu quero ser consagrado ao diácono, quero ser consagrado ao presbitério. Fica aquela briga, irmão com raiva do pastor, um irmão com raiva do outro. Seja humilde, rapaz, se contente com o dom que Deus lhe deu. Tenha o prazer de servir. Quer ser grande? Então se abaixe e sirva seu irmão. Seja servo do seu irmão. Há pessoas que têm títulos, mas eles só humilham irmãos, desprezam irmãos. Quer ser grande? Vá visitar o seu irmão, vá ajudar ele nas necessidades dele, seja conselheiro dele, ore por ele, sirva a ele e você vai ser maior. Vai ser maior. É assim que você é maior. Versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. É isso que Jesus está dizendo. Aqui funciona diferente. Lá fora não. Lá fora não. Você luta, derruba os outros, passa a perna nos outros para você obter títulos de honra. Mas aqui não. O que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado. Vai ser humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, não é os humilhados, não. Não é os humilhados, não. Tem muita gente sendo humilhado, mas não leva a afronta para casa. Mas não leva a humilhação. Tá me humilhando, é? Se eu não sei o quê. E aí começa, ó. Venha para mim com uma pedra que eu levo logo 4. Eu estou sendo humilhado, mas os humilhados serão exaltados. De jeito nenhum. Quem a si mesmo se humilhar é que será exaltado. Quem a si mesmo se humilhar é que vai ser exaltado. Tá aí. A Bíblia permite alguém atribuir títulos como estes? Ah, eu sou o mestre, eu sou o papa. Já é sinal de orgulho, irmãos. Já é um sinal de orgulho. Já está errado a partir daí. Depois, volte lá para Mateus capítulo 16. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Olha só. Pode passar o próximo. Vai. Pronto. Versículo 17. Jesus respondendo-lhes, disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou quem eu sou, mas foi meu Pai que está nos céus. Versículo 18, Jesus disse o quê? Tu és Pedro, você é uma pequena pedra, uma pedrinha pequena, mas é sobre uma rocha que eu edificarei a minha igreja. Então existem duas palavras, Petrus, que é Pedro, pequena pedra, e uma rocha muito grande. Há uma diferença entre os dois. Jesus não está dizendo, é em você, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja. Não, Jesus está mostrando, fazendo um jogo de palavras, mostrando quanto Pedro era pequeno. Mas havia uma rocha, e essa rocha que era firme e inamovível, era onde a igreja de Cristo seria edificada. Tá? Não é sobre Pedro. Vejamos então que rocha é essa? Que pedra é essa? Se não é Pedro, então quem é? O propósito pelo qual Jesus veio ao mundo foi o quê? Quem pode me dizer? Lucas capítulo 19, versículo 10. O propósito pelo qual Jesus veio ao mundo foi salvar pecadores. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O Filho do Homem veio para quê? Salvar os pecadores. Agora, para que um pecador ele seja salvo, ele precisa de quê, irmãos? Crer. Crer em quem? No Filho de Deus. Ele precisa crer em Cristo Jesus. Essa é a fundação. Essa aqui é a rocha sólida sobre a qual a igreja é edificada. Quando Pedro, volte lá para Mateus, capítulo 18, e o versículo 17, irmão Cícero. Mateus, capítulo 18, e o versículo 17. Olha só. Perdão, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 e o versículo 17. Olha aí, ó. Volte um versículo anterior. E Simão Pedro respondendo disse o quê? Tu és? Pedro demonstrou a fé verdadeira. Qual é a fé verdadeira? É a fé no Cristo. Jesus disse, quem eu sou para vocês? Por que as seitas elas não são salvas? Por que não há salvação nelas? Porque elas creem num Cristo diferente das Escrituras. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, era baseado nessa afirmação. Essa afirmação aqui é uma rocha sólida na qual as pessoas seriam salvas. Elas precisam, para ser salvas, precisam crer em Cristo Jesus. Esta é a rocha, é o fundamento na qual as pessoas são salvas e na qual a igreja é formada. A igreja é o que? A junção de todos os salvos. E para que os salvos eles se juntem, eles precisam ser salvos. Essas pessoas precisam ser salvas crendo em Cristo Jesus. Então, o conteúdo sobre Cristo Jesus é a rocha sólida na qual a igreja é edificada. Se você crê, você é adicionado na igreja. Se você não crê, você não é adicionado à igreja. É isso que edifica a igreja. Agora, olha só. Efésios, o capítulo 2 e o versículo 20. Vamos ver? O fundamento da igreja, aonde é? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E aqui diz o quê? Aonde é que Jesus vai edificar?
edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? É o que Pedro disse. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento, a mensagem pregada. A igreja então é edificada sobre esse fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento? De que? É Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o conteúdo sobre Cristo. Cristo é a principal pedra da esquina. Aqui outra pedra mencionada. Uma pedra de esquina. Era uma pedra que dava sustentação a um lado e o outro de uma construção quando se levantava um muro. Então qual é a rocha na qual a igreja é edificada? É o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? A pregação deles. Sobre quem? Jesus Cristo. É nisso aí que a igreja é edificada. Então não é Pedro, irmãos, que é a pedra na qual a igreja é edificada. Só a igreja se houver um evangelho que pregue o Cristo. Sem isso, não tem igreja. Sem isso, não tem salvação. Não há salvos. Só há salvo se crê em Cristo Jesus, conforme as Escrituras Sagradas. Amém? Muito bem. É verdade, irmãos, nós não podemos negar que o apóstolo Pedro, ele era um apóstolo que se destacava entre os 12. No entanto, Pedro, ele não tinha a primazia da igreja. Ele não tinha a primazia da igreja. O próprio Cristo proibiu isso em Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26. Olha só o que está escrito. Então Jesus, chamando-os para junto de si, ele disse: bem sabeis, vocês sabem muito bem, que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. As pessoas são dominadas pelos príncipes dos gentios. E que é os grandes que exercem autoridade sobre eles. Tá vendo? Vocês sabem que aí no mundo tem seus líderes, tem autoridades, tem prefeito, tem presidente, e eles mandam sobre essas pessoas. Mas olha o próximo versículo, o que Jesus diz. Mas não será assim entre vocês. Não vai ter esse líder que manda em tudo e todos, não. Entre vocês isso não haverá. Não haverá. Jesus diz: mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso, sirva. Quer ser grande? Sirva. Você não tem que ser grande para o homem, você tem que ser grande para Deus. Você só pode ser grande para Deus servindo. Para mim, para o irmão aqui, você pode ser grande pelos títulos de honra que você tem. Mas diante de Deus você não é nada. Nada. Viu? Quem era alguma coisa? Foram aqueles que foram crucificados. Aqueles que foram açoitados. Aqueles que foram perseguidos. Aqueles que enfrentaram prisões. Eles eram alguma coisa. E sabe o que eles eram para a sociedade? Para Deus eles eram grandes, mas para a sociedade, Paulo disse, nós, os apóstolos, somos considerados lixo do mundo e escória de todos. Você olha para a autoridade dos romanos, você olha para o Papa e diz, rapaz, esse daqui é considerado o lixo do mundo e a escória de todos. Olha o bichinho como é sofredor, sentado numa cadeirinha de ouro, não é? Toda ornamentada, com pérolas, a coisa mais linda. Não é? Um carrozinho papal, os guarda-costas de lado. Tu já pensou? Pedro andando com guarda-costas, sendo levado num carrinho especial. Aqui é o carrinho de São Pedro. Deixa aí. Chega, Pedro. Vem pra cá. Não, eles eram considerados lixo do mundo. Lixo do mundo e escória de todos. Olha só.
Jesus proibiu então haver esse negócio. Eu sou o líder sobre todos. Se houvesse... se Pedro ele fosse maior do que os demais discípulos, o líder sobre esses discípulos, né? Jesus Cristo teria dito que ele era o maioral, que ele era a cabeça, que ele era líder. Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 48. Olha só. Lucas capítulo 9. E suscitou-se entre eles, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Já imaginou os crentes brigando ou conversando? Aqui a discussão não é em brigas não, né? Eles começaram a falar, discutir, qual é? Será que quem é? Quem é mais importante aqui? Quem é o maior, hein? Suscitou-se agora essa discussão. Quem era o maior entre eles? Próximo versículo. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si. Próximo versículo. E disse-lhe, qualquer que receber esta criança aqui em meu nome, está me recebendo. E qualquer que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. O que dentre vocês for menor. Menor como? Como é que alguém é menor? Exatamente esses. Esse que não tem título, esse que serve a todos, esse que recebe humilhações. Esse é o menor diante de Deus. E é esse que é grande. Não é o pastor que é maior, não, gente. Não é não. Próximo versículo diz: e respondendo João disse... Não, é até o 48, perdão. Isso. Pronto. Jesus estava dizendo: aquele que for o menor, é isso aí que vai ser grande. Quem é? Jesus já poderia ter dito. Viu lá? Eles dizem, quem será o maior, hein? É eu? É tu, João? É tu, Pedro? Tiago, será que não é tu que é o maior? Eu acho que eu sou maior porque eu fiz isso e aquilo. Eu expulsei mais demônios, tá? Eu curei mais pessoas. Será que eu não sou o maior? Jesus não poderia ter dito, ei, não, gente. É Pedro. O maior, ele é o primeiro papa. O maior é ele. Todo mundo já sabe. Mas Jesus não afirmou isso. Jesus não afirmou isso. Se Pedro ele fosse papa e chefe da igreja, tá? No concílio de Jerusalém, quando se reuniram a igreja, os discípulos se reuniram para discutir sobre assuntos, né? Assuntos importantes sobre a igreja, quem teria dado a palavra final era Pedro. Mas quem fez? Foi Tiago. Foi Tiago quem deu a palavra final. Quem encerrou ali aquele concílio. Pedro, na Bíblia, ele é colocado no mesmo grau de importância que Tiago e João. Ele não é considerado melhor nem maior do que eles. Os três, em Gálatas capítulo 2 e o versículo 9, os três foram considerados colunas da igreja. Poderia ter dito, Pedro é a coluna da igreja. Mas diz, e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, tá? As colunas, eram eles três. Estavam em pé de igualdade. Tinham a mesma importância. E Pedro não era maior que os demais. O texto não está mostrando isso. Se Pedro ele fosse o líder supremo da igreja também, seria ele, e não Paulo, acusado de ser o principal líder dos cristãos. Em Atos capítulo 24, versículo 2 e depois o versículo 5. Para você ver, o trabalho de Paulo foi tão importante, tão significativo, que Paulo foi conhecido como sendo o principal líder da igreja.
E sendo chamado Tértulo, ele começou a acusá-lo, dizendo, bota agora o versículo 5. Esse advogado, Tértulo era um advogado. Ele diz, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. E é o principal defensor da seita dos nazarenos. Outros dizem, é o líder principal da seita dos nazarenos. Poderiam ter dito quem era o principal? Pedro. Pergunte para qualquer pessoa quem é o principal líder do catolicismo. Todos vão dizer, é o Papa. Mas naquela época não tinha esse conhecimento de que era Pedro, mas sim o próprio Paulo, né? Então, quando no versículo 19 de Mateus, o capítulo 16, Jesus ele diz assim, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mateus, capítulo 16 e o versículo 19. Olha o que Jesus vai dizer a Pedro. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você desligar na terra, tudo que ligares na terra, vai ser ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Eles dizem aqui nesse texto, Jesus está dizendo de forma muito clara que Pedro é o líder. Ele ganhou a chave e a chave está com ele. Quem ele ligar, vai ser ligado no céu. Se ele desligar, vai ser desligado no céu. Ou seja, o Papa tem autoridade para excomungar uma pessoa, expulsá-la da igreja, isto é, fazê-la como não sendo mais um fiel de sua igreja. Ele pode fazer isso porque ele tem a chave para ligar e para desligar, não é? No entanto, irmãos, isso aqui não está mostrando que o fato dele ter essa chave, que ele é o único que pode fazer isso. Não está, irmãos. Mateus capítulo 18 e o versículo 18. Olha o que o texto diz. Jesus está falando aqui para a igreja. Em verdade eu vos digo, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado. Qual é a diferença então? Jesus disse, toma aqui Pedro, eu te dou as chaves, eu te darei as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar será desligado no céu. Aí o camarada diz, tá vendo aí como ele é o líder? Ele está com essa chave. É só ele? É só ele que está? Não. Aqui Jesus está falando sobre a disciplina. Se o seu irmão pecar contra você, vá até ele. Se ele que ouvir, você ganha o seu irmão. Se não ouvir você, chame 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, leve o caso para a igreja. Não é para o Papa. Leve para a igreja. Se ele não ouvir a igreja e não se arrepender, considere ele então como um desligado, como um não crente, como um gentio e como um publicano. Considere ele como um não crente. Ou seja, a igreja tem esse poder para ligar e para desligar. Não foi entregue a uma única pessoa. Não foi entregue a uma única pessoa. Então aqui, irmãos, de forma alguma está ensinando a autoridade de uma pessoa sobre todas as outras. Amém? Nós vamos finalizar por aqui e depois nós daremos continuidade sobre esse assunto.